Perfeito! Vamos começar a parte 1 já com gancho forte, CTA imediata e retenção máxima. A parte 2 só sai quando você responder sim. Parte 1. Se isso der errado, pode virar um dos empréstimos mais caros da história recente do Corinthians. E não é exagero, porque agora está confirmado. O volante Alan Altimão chega por empréstimo até o fim de 2026, com o Corinthians pagando integralmente um salário de quase R$ 1 milhão por mês. Sim, salário de estrela. Salário de protagonista, salário de quem chega pra decidir. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente não passa pano, não cria crise à toa e fala o que precisa ser dito com bastidor e análise de verdade. O acordo é simples no papel, o Corinthians não paga taxa de empréstimo, apenas assume os salários. Existe uma cláusula de compra opcional cujo valor não foi revelado, mas sejamos sinceros, jogando bem ou não, a tendência é que essa compra não seja exercida. Então estamos falando de um investimento alto, pesado, para um contrato temporário. E aí começa o debate real. O risco é grande, muito grande. Primeiro ponto, o salário. R$ 1 milhão por mês no Corinthians hoje não é comum. É reservado para jogadores que decidem jogo, que chamam responsabilidade, que geram impacto esportivo e de imagem. Não é qualquer reforço que chega recebendo isso. Segundo ponto, lesão. Alan ficou quase 4 meses parado por causa de fascite plantar. Só voltou no começo do ano. Isso significa que, além do tempo natural de adaptação ao clube, estilo de jogo e ambiente, ele ainda pode precisar de um período para recuperar ritmo ideal. E ritmo não se ganha da noite para o dia. Terceiro ponto, qual Alan está chegando? O do Flamengo recente ou o do auge no Galo? Porque existe diferença. E não é pequena, Dorival Júnior vai ter que trabalhar dobrado. Recuperar confiança, ajustar posicionamento, encaixar no sistema. Ele já fez isso com outros jogadores que saíram desacreditados e renderam aqui. GH, Mateuzinho, Hugo e até Vitinho vivem fases melhores depois de ajustes, mas existe uma diferença importante. Esse processo é demorado, não adianta criar expectativa de que ele vai chegar e tomar a vaga do Raneley imediatamente. Pode até ter mais bola, pode até ser tecnicamente superior, mas tem muito chão até virar titular absoluto. Então a pergunta que fica é simples, vale o risco? Porque se der certo, o Corinthians ganha um volante de alto nível praticamente sem custo de aquisição. Se der errado, serão milhões investidos em um jogador que não entregou o que o salário indicava. E como se isso já não fosse suficiente para agitar os bastidores, o clube foi surpreendido por algo ainda mais absurdo. Uma situação que pode tirar um jogador da temporada inteira e que aconteceu, acredite se quiser, durante as férias. Na próxima parte eu vou detalhar o caso Martinez, o que realmente aconteceu, o tamanho da lesão e por que o clima interno pode ter mudado completamente depois disso. Agora segura essa, fiel. Imagina você tirar um mês de férias, voltar para o trabalho e chegar avisando que rompeu o ligamento do joelho. Parece roteiro de filme ruim, mas foi exatamente isso que aconteceu com Martinez. O volante retornou das férias comunicando que tinha sentido o joelho e que precisava de avaliação. A princípio ninguém imaginava algo grave, só que os exames trouxeram uma bomba, rompimento de LCA, ligamento cruzado anterior, uma das lesões mais sérias para um atleta profissional, recuperação longa, em muitos casos, temporada praticamente encerrada, e o detalhe que mais incomodou internamente não foi apenas a lesão em si, foi o contexto. Martinez não se lesionou em jogo, não foi em treino oficial no CT, não foi em disputa de campeonato. A suspeita é que tenha ocorrido durante treinos particulares nas férias, sem a estrutura adequada, possivelmente em gramado irregular, sem supervisão médica do clube. E aí entra o ponto sensível. Um atleta profissional precisa cuidar do próprio corpo como patrimônio, principalmente em período de férias, quando o clube não tem controle total da preparação. E antes mesmo da lesão, a situação dele já era delicada. Ele já havia perdido compromissos importantes, já tinha tomado desconto integral do salário de janeiro e parte de fevereiro, existia a previsão de multa e o ambiente com a comissão técnica não era dos mais confortáveis. A tendência era de um período de geladeira até recuperar confiança. Só que agora o cenário mudou completamente. Com a confirmação da lesão, a discussão interna passa a ser outra, porque uma coisa é afastar por indisciplina
Outra é ter um atleta lesionado que vai ocupar espaço na folha salarial durante todo o processo de recuperação. E aqui entra a pergunta que muita gente começou a fazer nos bastidores: existe clima para continuidade após a recuperação? Porque a sequência de acontecimentos desgastou o ambiente. Não foi apenas a lesão, foi o conjunto da obra. Lesão faz parte do futebol. Todo jogador está sujeito, mas a forma como ocorreu gera questionamento e isso pesa muito. O mínimo que parte da diretoria entende é que após recuperação, o caso precise ser reavaliado com frieza, e não é exagero dizer que uma rescisão pós-tratamento começa a ganhar força como possibilidade real. Enquanto isso, Dorival tenta manter o equilíbrio, não expõe, não cria crise pública, mas internamente a cobrança por profissionalismo é clara, e esse tipo de postura começa a redefinir o padrão interno do clube. O Corinthians quer mudar cultura, e cultura se constrói também nesses momentos difíceis. E no meio de tudo isso, ainda existe o debate esportivo. O Corinthians vai priorizar o que agora? Porque a estratégia para o restante do semestre já está praticamente definida. Na próxima parte, vamos falar sobre o planejamento da temporada, o foco no Campeonato Brasileiro, o risco calculado no Paulista e por que a diretoria acredita que terminar entre os primeiros no Nacional vale mais do que uma semifinal estadual. Se você acha que o Corinthians está improvisando nesse começo de ano, pode tirar essa ideia da cabeça. A estratégia já está definida internamente e ela pode não agradar todo mundo. O foco principal da temporada é o Campeonato Brasileiro, mesmo que isso custe uma eliminação precoce no Paulistão. Segundo a apuração interna, a meta do clube é terminar o Brasileirão entre os primeiros colocados. Nada de meio de tabela, nada de brigar na parte de baixo como aconteceu recentemente. A leitura é simples. Financeiramente e esportivamente, terminar no topo do Nacional pesa muito mais do que chegar em semifinal ou até final de estadual. Claro que ninguém quer ser eliminado agora, seria vexame, seria pressão, seria manchete negativa, mas a diretoria trabalha com visão de longo prazo. Daqui a alguns meses, poucos vão lembrar de uma eventual queda no Paulista, mas todos vão lembrar da posição final no Brasileiro, e existe outro ponto estratégico nisso tudo. Diferente de temporadas anteriores, o Corinthians quer pontuar forte logo no início do campeonato, aproveitar que ainda não está sobrecarregado com fases decisivas de Copas para criar uma gordura na tabela, porque quando Copa do Brasil e competições eliminatórias apertarem, vai ser necessário rodar elenco. Ou seja, a lógica é clara, começar forte agora para ter margem depois, e mesmo no Paulista o cenário não é tão dramático quanto parece. Mesmo que utilize time misto ou alternativo em determinados jogos, a chance de ficar fora da classificação exige uma combinação específica de resultados. Não é algo simples de acontecer. Existe uma margem estatística confortável. Internamente, o entendimento é que o clube pode avançar de forma segura sem sacrificar a preparação física e estratégica para o que realmente importa. E isso conversa diretamente com a chegada de Alan ao timão, um volante que, se encaixar, ajuda justamente nesse plano de intensidade e regularidade no Brasileiro, mas enquanto o campo se organiza, fora dele o Corinthians também trabalha para fortalecer receita. E aí entra uma notícia importante: a Bia oficializou parceria até o fim da temporada e continuará estampando sua marca na parte frontal do ombro da camisa. Já vinha aparecendo pontualmente, mas agora o acordo é definitivo. Em duas aparições anteriores, estimativas indicam que o clube arrecadou cerca de R$1 milhão. Considerando o espaço atual e o padrão de mercado, a projeção é que o novo acordo gire em torno de R$5 milhões por ano, e isso faz parte de uma meta ambiciosa. O Corinthians projeta arrecadar mais de R$70 milhões adicionais em patrocínios na camisa em comparação com a temporada passada. Essa reorganização financeira é o que permite assumir riscos calculados, como o de Alan. Não é gasto isolado, é movimento dentro de um planejamento maior. Só que nem tudo são flores, porque enquanto a diretoria tenta estruturar o clube, a política interna volta a mostrar suas garras. Na próxima parte, vamos falar sobre a pressão em cima de Renan Bloise, as disputas internas, o peso do scout nas contratações e como esse ambiente político pode impactar diretamente o futuro esportivo do Corinthians. E como se não bastassem os desafios dentro de campo, o Corinthians volta a enfrentar aquilo que nunca abandona o clube, a política interna. E agora o alvo da vez é Renan Bloise, gerente de futebol e chefe do scout, homem de confiança de Marcelo Paz.
O movimento começou de forma sutil, com críticas pontuais aqui e ali, mas nos bastidores já existe articulação para pressionar por uma possível demissão. O argumento oficial gira em torno de contratações recentes, como a do marroquino Labiad, que foi inicialmente uma indicação de Memphis, depois avaliada pelo scout e aprovada internamente. A pergunta que precisa ser feita é outra: a crítica é técnica ou é política? Porque Bloaz foi contratado na gestão anterior, e isso por si só já cria resistência em determinados grupos. E no Corinthians, qualquer brecha vira oportunidade para disputa de poder. O problema é que toda contratação passa pelo crivo do scout, logo qualquer erro vira munição. Agora sejamos justos, existem decisões questionáveis, existem apostas que não convencem, mas transformar cada movimento em crise permanente enfraquece o próprio clube. E internamente o que se comenta é que parte dessas críticas vem dos mesmos nomes que circulam diariamente pelos corredores do poder, dando pitaco e pressionando por influência. Isso cria um ambiente instável, e ambiente instável afeta planejamento, afeta continuidade, afeta desempenho. Se Marcelo Paes ceder à pressão política, pode enfraquecer o departamento de futebol justamente no momento em que o Corinthians tenta adotar um modelo mais estratégico. Se bancar a permanência, assume o desgaste com conselheiros influentes, percebe como tudo se conecta. Alain ao timão é um risco calculado, Martinez virou problema grave, o foco no brasileiro é estratégico, o patrocínio fortalece caixa, mas nada disso se sustenta se o ambiente político continuar minando decisões técnicas. O Corinthians vive um momento de transição, está tentando sair do improviso e entrar no planejamento, está tentando deixar de reagir e começar a antecipar. Mas para isso dar certo, precisa de estabilidade, precisa de convicção, precisa de liderança firme. Agora eu quero saber de você, fiel. O Corinthians está no caminho certo, focando no brasileiro e organizando as finanças, mesmo correndo risco no paulista. Alain ao timão vale esse investimento de quase R$1 milhão por mês. E essa pressão política em cima do scout é justa ou é disputa de poder? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Porque aqui a gente analisa o Corinthians com paixão, mas também com cabeça fria. Tamo junto! Vai Corinthians!